Olá, bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos dar continuidade ao nosso quadro Direto ao Ponto. E hoje passaremos por mais um queridinho da medicina chinesa, pelo pericárdio 6, né? Pontinho bastante interessante, cheguei a comentar dele, né, quando eu falei do P9, não falei quando disse do P7, mas vou falar novamente dele hoje, o tal do Triângulo de Buda. E aí, por que, né? Por que desse nome? Por que essa característica? Qual a característica do pericárdio 6? Gente, primeira coisa, ele é ponto de abertura, ponto de influência dos colaterais aí do pericárdio e, portanto, também do coração. Lembre-se que lá no clássico do Imperador Amarelo, o pericárdio e o coração são estreitamente associados. E para tratamento de problemas, síndromes ou ocorrências com o coração, a gente utiliza também o canal do pericárdio. Então ele vai ter uma característica aí também de abertura dos colaterais do coração e do pericárdio. Legal? Além disso, gente, ele é ponto de influência do Yin Wei Mai. E o que é esse Yin Wei Mai? O que é esse canal? Gente, ele é um canal extraordinário ou um vaso curioso, um canal curioso, que ele tem uma característica de reunião de todos os Yin do corpo. Então ele tem uma influência muito grande nas substâncias Yin, nas partes Yin, nos tratamentos do Yin do corpo. Quando quero correlacionar ou movimentar ou trabalhar com o Yin do corpo, ou seja, comunicar melhor o Yin com o Yang, a gente utiliza esse ponto. O pericárdio 6 ele vai ter essa característica de movimentar o coração e trabalhar com aspectos do Yin. Então, se ele trabalha com aspectos do Yin, quando a gente fala do tal do Triângulo de Buda, é claro que ele vai acalmar o coração também, ele vai acalmar a mente. Ele vai acalmar o Shen, porque ele vai cuidar das características do sangue, das características do Yin desse coração, desse corpo que seguram e sustentam o Shen. E aí uma outra característica, eu acabei não escrevendo aí, mas o pericárdio 6, gente, ele tem uma forte influência na região do diafragma, na região aqui do epigástrio. Então, sintomas de enjoos, náuseas, aquela comida que não desce, que ficou parado, empanturrado, aquele enjoo marítimo, ou até tonturas, Você pode trabalhar com pericárdio 6, ele pode mover o peito. Então, aquela sensação de opressão torácica também, trabalhar pericárdio 6 vai auxiliar muito a movimentação desse ti torácico, desse ti do peito, por movimentar, mover, trabalhar com o coração. E aí, onde é que está esse ponto, Qual a localização desse ponto? A gente falou do P9 e do C7, que são pontos que estão aqui na prega do punho. A partir da prega do punho, a gente vai utilizar o nosso dedão, o Tsum, para medir duas medidas a partir do punho em direção ao corpo. Então, 2 Tsum proximal ao corpo, entre os dois tendões aqui do meio do antebraço. Então, para quem não tiver os dois tendões, não tem problema. Normalmente, falta um ou outro, então pegar bem no centro desse tendão e massagear até encontrar um buraco. Lembra que todo ponto de acupuntura tem uma entrada mais facilitada para o dedo. Então, a gente vai ter o pericárdio 6 ali, a 2 Tsum proximal, no meio do antebraço, na parte anterior, entre os dois tendões. Então, gente, para trabalhar questões aí de movimentar o Ti no centro, de movimentar o Ti do coração, é bastante interessante a utilização do pericárdio 6, além de qualquer transtorno relacionado ao Yin. E aí uma característica do pericárdio 6, como ponto de influência do Yin Wei Mai, é a utilização dele concomitante com o baço 4, que é o ponto de influência do Shon Mai. Então, tratamento bastante interessante para mover sangue, mexer com o nutritivo, beneficiar o Yin do corpo. Legal? E aí, além disso, o Sionô fala lá no pontos de acupuntura dele, nos pontos essenciais de acupuntura, que o pericárdio 6 regula o Ti, dispersa estagnações, desobstrui os colaterais do coração, acalma o Shen, harmoniza o estômago e ativa os colaterais e relaxa os tendões. E aí, gente, o que é esse regular o Ti? Ele vai regular o Ti de quem? Do pericárdio, do coração, do Ti torácico, em
relação com o Qi abdominal, né? Então essas duas potências do Qi, todo esse Qi pode ser regulado. Por movimentar e melhorar o Qi do coração, ele pode regular também a relação da movimentação do Qi e do sangue no corpo. Por isso acaba dispersando estases, estagnações, principalmente a nível de aquecedor superior, gente, que é a grande influência dele, né? E aí ele fala aqui de harmonizar o estômago por conta dessa liberação do aquecedor superior. Tá? Então lembrar dessas associações vai me explicar as utilizações. E aí, gente, ativar colaterais, relaxar tendões. De onde? Principalmente do canal do pericárdio do coração. Mas lembrar também da associação que ele vai ter lá com o fígado, né? Pericárdio também é joelhinho, é o joelhinho da mão. Então ele também vai trabalhar, também vai se associar ao joelhinho do pé, ao fígado, né? Então traz uma característica interessante aí de associação para tratamentos do fígado. E aí no direto ao ponto ele fala, né, ó, de mover estagnações, tranquilizar o Shen, liberar o Qi do fígado e da vesícula, direcionar o Qi do pulmão e do estômago, relaxar o tórax, acalmar, né, a dor, acalentar a dor. Então ele vai trabalhar, ele vai mover esse Qi, gente, e lembrar principalmente da relação do tórax com o abdômen, com o alto abdômen, tá? Então da parte superior do corpo. Então ele é um ponto muito interessante para acalmar o Shen, para mover esse Qi que está bloqueado no superior, né? Então tosses, dores na parte costal superior, problemas de bloqueios do pulmão, bloqueios do fígado, bloqueios do estômago, o Qi em contracorrente do estômago pode ser interessante, trabalhar o pericárdio 6 também. Então, lembrar dessa característica vai nos fazer falar, putz, pode-se utilizar pericárdio 6 para tal e tal condição que está acontecendo agora, porque tem associações. E aí, quais outras considerações, quais outras associações lembrar, né? Eu já comentei a relação do alto com o baixo, né? Da relação do pericárdio com o fígado, e aí tem a relação do interno com o externo. Então eu tenho a relação também do pericárdio com o triplo aquecedor. E aí lembrar que o triplo aquecedor é essa via das águas, é a apresentação do Min Men no corpo, do fogo ministerial dentro do corpo, né? Aquele fogo fisiológico. Ter uma relação aí muito interna, muito intensa na sua fisiologia com o coração e também ser um representante do fogo. E aí, gente, então trabalhar pericárdio, trabalhar fígado, trabalhar coração, tá tudo muito íntimo, muito relacionado. Então, mais um ponto aí para vocês, mais uma consideração sobre por que utilizar pericárdio 6 ou por que até do tal do triângulo de Buda, né, gente? Então, considerem aí qual a função do ponto e aí vocês se desprendem dessa relação de obrigação com os protocolos. Legal? Esse foi mais um ponto, mais um direto ao ponto. Fiquem com Deus e até a próxima.